aqui. Bom, gente, boa noite. Mais uma vez, Deus abençoe, né? A paz do Senhor. Amém. Hoje mais um encontro, né, do Centro de Estudos Proféticos, com o tema, né, das solenidades santas do Senhor, solenidades que o Senhor deu a Israel. É um tema importantíssimo para a compreensão escatológica. Quem compreende a visão espiritual das festas judaicas não erra. E aí ele vê direitinho como que a igreja ela se desloca na terra. Então vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Dia que, como a tua palavra diz, que o Senhor fez, e nos alegremos nele, em nome de Jesus. Amém. Senhor, revigora as nossas forças nessa hora. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Vem sobre nós, Senhor, e refaz forma e função celular perfeita em todo o nosso ser. Tanto o nosso espírito, alma e corpo estejam totalmente saudáveis, alinhados com a tua presença. Como diz o Salmo 119, 18, desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei e que a tua palavra frutifique, seja saúde para os nossos ossos e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Vamos começar com o hino. Quem puder se colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Fabinho, a hora que você falar. Meus irmãos, graça e paz. Como o Lauro disse, nós vamos dar sequência, né, nesse módulo 2 do Centro de Estudos Proféticos a respeito das solenidades santas do Senhor. Antes da gente começar propriamente, eu também sempre tenho esse temor diante de Deus, eu sempre gosto de orar antes,
eu mesmo. Então, mesmo assentados, fechem os olhos e concordem comigo em oração, por favor. Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós Te amamos, porque o nosso coração, Pai, está voltado para o Senhor. Nós amamos, Senhor, a Tua palavra, nós amamos, Senhor, os Teus mandamentos. Estamos aqui, Senhor, para compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Por isso, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor tome a vida de cada um aqui nas Tuas mãos agora. Que o Senhor traga, ó Deus, espírito de revelação e entendimento da Tua palavra. Tira, Senhor, todo impedimento, desvencilha, Senhor, aquilo que não é Teu, das nossas mentes. Ó Pai, quebra sofismas que foram criados e conceitos, ó Pai, que foram firmados, ó Deus, porventura na mente de cada um que aqui está e que não condiz com a Tua palavra, que não condiz com a Tua verdade. Nós colocamos as nossas mãos, as nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor e colocamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, esse estudo, esse tema bíblico que vamos tratar agora. Pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor, que a unção do Teu Espírito esteja presente nesse local. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Lauro falou na aula anterior, no primeiro módulo, sobre a importância da gente verificar as traduções bíblicas que a gente utiliza para leitura diária, para estudo bíblico, para o nosso acompanhamento, né, daquilo que entendemos ser uma versão mais correta ou uma versão mais próxima daquilo que é o original. Sobre esse tema, eu utilizei especificamente, né, o nosso texto base aqui é o texto de Levítico 23, mas eu utilizei a King James, versão fiel, do rei James I, né, a versão de 1611, a Bíblia judaica completa, né, o Taná e o Brit Hadashah, que é o Antigo e o Novo Testamento, e a Almeida Corrigida e Fiel. Foram essas três versões que eu utilizei para fazer, né, esse esboço aqui desse tema que a gente vai conversar hoje. Eu sei que a maioria de vocês já pode ter ouvido falar sobre essas solenidades, essas festas. Talvez você já tenha ouvido falar muito mais sobre festas do que solenidades. É um termo muito mais comum de você ver falar sobre festas, mas como introdução eu coloquei ali, ó, festas ou solenidades? Por que é importante fazer essa distinção do ponto de vista do cristão e do ponto de vista do plano escatológico do Senhor? O capítulo 3 de Levítico, né, ele vai apresentar um calendário sagrado. São convocações santas que o Senhor fez. E essas festas, né, barra solenidades, elas não eram eventos isolados, não são eventos isolados, mas sim momentos que estruturavam a vida religiosa, social e até econômica de Israel naquele momento. E elas serviam como lembrete de eventos passados, celebrações de bênçãos presentes e antecipações de promessas futuras. Então, essas santas convocações, essas convocações sagradas, essas solenidades do Senhor, elas, como o Lauro disse, elas são fundamentais para a gente entender o plano escatológico do Senhor. O Senhor Jesus, né, a Cristiane já falou isso algumas vezes, o Lauro fala, né, ele caminha, né, ele passeia por essas solenidades. E a gente precisa identificar aquilo que já aconteceu, aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que ainda está por acontecer. Então, eu coloquei as três versões aqui, dentro dessas três traduções que eu utilizei, para a gente fazer essa distinção. Então, esse aqui é o texto, é o versículo 1º e 2º de Levítico 23. Primeira versão King James. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: a respeito das solenidades do Senhor, proclamareis que serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Essa versão aqui é a da Bíblia judaica. Adonai disse a Moshe, não sei se eu estou falando correto, aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Fale ao povo de Israel, os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são os meus tempos designados.
E a Almeida corrigida, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Então a gente pode ver que dentro dessas 3 versões, a gente consegue ver que o termo solenidade, ele é muito mais presente e as santas convocações do que as festas. Isso é importante a gente distinguir por quê? Primeiro porque existem festas, do ponto de vista literal mesmo, do que são festas, que são para o judeu, especificamente para ele. Ou por situações históricas que Israel viveu, ou outras mesmo do calendário rabínico ou do calendário civil de Israel. Certo é que, dentro dessas versões que a gente viu aqui, o tema que a gente vai tratar hoje sempre é tratado como convocações sagradas, convocações santas ou solenidades, e não festas. E isso por quê? Porque o Senhor falou, estas são as minhas solenidades, essas são as minhas santas convocações. Isso é importante para a gente entender também o seguinte, as convocações são do Senhor. As solenidades são do Senhor, elas não são as solenidades dos judeus, elas não são as santas convocações do judeu. O judeu, porque era o povo escolhido naquele momento, era o povo que ia receber essa informação. Da mesma forma que se não fosse Israel, se fosse um outro povo que Deus tivesse escolhido, iria receber da mesma forma. Deus estava trazendo, através de Moisés, essa informação. Mas as solenidades são do Senhor. Elas não são do povo judeu, elas não são exclusividade do povo judeu. E isso é uma coisa importante que a gente precisa fazer essa distinção. Então, fica a pergunta. Qual que é a relevância para nós cristãos sabermos sobre essas solenidades, sabermos sobre essas santas convocações? Aqui já no versículo 3, eu esqueci de colocar ali, mas aqui é o versículo 3, aqui são as 3 versões também. Estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que deve anunciar nos tempos designados. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamarei nas suas estações. Aqui já tem uma informação importante. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Então a gente pode ver já no versículo 3 que Deus está repetindo que essas são as suas solenidades e que são santas convocações que vão acontecer em tempos determinados por Ele. Estações determinadas por Ele. Daí a gente precisa entender, bom, se o nosso tema e a nossa ideia é falar do ponto de vista escatológico, o que acontece em cada uma dessas solenidades, então ela é de extrema importância e relevância para cada um de nós cristãos. Paulo, em Colossenses, ele vai nos mostrar um pouco sobre o que seriam essas solenidades. Então lá em Colossenses 2, 16 e 17, aqui, gente, rapidinho, eu não significa que eu vou colocar as 3 versões em tudo, não. É só nesse primeiro momento, porque é importante para fazer as distinções. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. É claro que o contexto que Paulo estava falando era outro. O contexto que Paulo estava falando era sobre algumas divergências que estavam tendo naquele momento e obrigações que ele estava falando que os gentios tinham que seguir, ou judeus que haviam se convertido a Jesus, se tinha que seguir, se não tinha que seguir, se tinha que continuar celebrando as solenidades santas. Certo é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, estas solenidades aqui, ó, que ele trata como festas, festa da lua nova ou sábados, são sombras das coisas futuras. Por isso, não permito que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, ou com relação a um festival judaico. Olha só, aqui já tem uma outra expressão. Ao Rosh Hashanah, que aqui, na verdade, salvo engano, esse termo aqui trata do Ano Novo judaico, ou Shabat. Estas são sombras do que virá, o corpo, porém, é do Messias. Essa versão, obviamente, é da Bíblia judaica. Portanto, ninguém vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos Shabats, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E aí, em Hebreus 10, 1, Paulo vai dizer também, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas.
a Torá tem em si a sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. E porque a lei, tendo as coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas. Então, ou seja, essas três versões aqui, desses três textos que eu coloquei, tanto de Levítico 23:3, Colossenses e Hebreus 10:1, Deus está dizendo, olha, as minhas santas convocações, as minhas solenidades são sombras de coisas futuras. Algo que são coisas boas que virão, mas que não são a manifestação real das coisas originais. Ou seja, há um simbolismo profético nessas solenidades. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. E por isso que isso é relevante para nós cristãos. Nós precisamos entender e conhecer essas solenidades para a gente entender da obra redentora de Cristo e sobre do ponto de vista escatológico aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Portanto, solenidade dos seus eventos proféticos, isso aqui eu já falei. Então, ó, o Messias, né, Jesus, ele cumpre, né, e cumprirá, né, aquelas que ainda hão de serem cumpridas, né, do ponto de vista do nosso tempo, né, gente? Porque no plano de vista da eternidade isso já aconteceu, né? Mas para a gente que está preso dentro de um cronos, né, as coisas ainda vão acontecer. Então, Jesus vai cumprir por obediência e fidelidade à Torá dada a Moisés e pela graça que foi revelada à igreja pelo Espírito Santo. Jesus ele vai cumprir todas elas, por obediência à palavra de Deus, por obediência à lei, à Torá que foi dada a Moisés, e pela graça que nos foi dada através do Espírito Santo a partir do início da igreja que a gente vai ver. Então os cristãos eles não só podem, como devem celebrar essas solenidades, uma vez que a igreja está inserida nesse contexto profético. Isso aqui eu vou falar um pouquinho. Não se trata de usurpação da cultura judaica ou uma forma de judaizar os crentes. Volta e meia a gente vê esse tipo de comentário, seja de pastores reformados ou, às vezes, até alguns padres, né? Mas que lógico não é o nosso enfoque aqui, mas dizendo o seguinte, olha, beleza, é importante a gente saber essas coisas, é importante a gente entender essas solenidades do ponto de vista profético, mas eu não preciso, nós cristãos não precisamos mais celebrar esse tipo de solenidade, ou celebrar esse tipo de solenidade, porque todas elas se cumpriram em Jesus. É o que Paulo fala. O fim da lei é Cristo. Então eles sempre vão usar essa terminologia ou esses versículos para justificar, dizer o seguinte, olha, nós não precisamos celebrar isso, não, né? Isso aí seria uma usurpação da cultura judaica ou judaizar o crente. Não se trata disso. É bom que isso fique claro. O objetivo de estudar sobre as solenidades santas não é, de maneira alguma, usurpar a cultura judaica, até porque eu acredito que todos que estão aqui amam Israel e a última coisa que a gente iria fazer seria, de alguma forma, usurpar a cultura ou desonrar ou fazer algo que a gente pudesse corromper, né, a cultura de Israel. E muito menos judaizar crente. Ninguém está pedindo para alguém ficar aqui carregando a Torá, andando, passando no meio de todo mundo, aí um toca, o outro beija. Isso é idolatria. São coisas diferentes. Ah, mas o judeu faz. Tá, o judeu faz porque ele ama a lei, a gente entende do porquê dele fazer, mas ele não entende o que está por trás da lei. Isso ainda não foi revelado para ele. Então, de maneira alguma, a gente aqui vai fazer esse tipo de coisa. Ou então você podia falar assim, poxa, mas como que a gente vai celebrar essas solenidades hoje? Porque uma das solenidades é a Páscoa que a gente vai ver. E aí como é que eu vou celebrar a Páscoa? Porque tinha que matar o cordeiro. Então, hoje não tem jeito da gente matar o cordeiro. Como é que vai ser? Então, como é que eu celebro isso? Como é que o cristão vai celebrar isso dentro da igreja? E a Bíblia fala que se eu for viver pela lei, se eu deixar de cumprir 1,, da lei, eu já sou impuro, eu já estou em pecado, então eu posso ser até apedrejado. Mas nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Então a gente precisa ter sabedoria e discernimento para quando a gente entrar nesse tipo de debate ou nesse tipo de conversa com alguém, de deixar isso muito claro para as pessoas. Falar, olha, nós somos salvos pela graça. Ninguém tem dúvida disso. Só que, quando a gente está falando sobre essas solenidades, elas
são importantes que elas sejam, dentro da igreja, entendidas e, vez por outra, até do ponto de vista do cumprimento, no sentido de é lógico, a gente não está fazendo um memorial, porque Jesus falou que o memorial que ele queria seria a ceia, mas como um simbolismo profético mesmo, né? Algumas igrejas fazem. Na Páscoa tem as ervas amargas, tem um cordeiro que foi feito, o pessoal celebra, não vejo problema nenhum nisso. Pães asmos, todo mundo vai comer lá o pão, vai se santificar, vai fazer jejum. Eu não vejo problema nenhum nisso, né? Isso não é usurpar a cultura, ou muito menos judaizar crente. Mas é importante que a gente tenha essa distinção do que a gente está falando, né? E do ponto de vista escatológico, do que significa. Porque, infelizmente, muitos que criticam isso, ou uma forma de celebração, né, desse tipo de solenidade dentro da igreja, por outro lado, eles criticam, mas dentro da igreja eles têm deixado que outras culturas do mundo tenham entrado sorrateiramente dentro da igreja. Então, eu não celebro algumas dessas solenidades porque eu estou usurpando a cultura, eu estou judaizando crente, mas eu celebro festa junina, mas eu celebro o Natal, eu celebro a Páscoa, e aqui a Páscoa eu fiz questão de colocar aqui nessa expressão, em inglês, Easter, salvo engano a expressão é essa, porque o significado da Páscoa não é esse. O significado da Páscoa em inglês é Passover, ou seja, é passagem. E não é Easter. Isso aqui significa o coelho, a fertilidade. Isso tem a ver com o culto a deuses, né, antigos, né, a deusa Astarote, se eu não me engano. E, obviamente, a gente sabe que são principados. Então, se eu deixo, eu não comemoro, eu não celebro a solenidade santa dentro da igreja, mas eu deixo. Eu mudo o nome de festa junina, mas chamo festa country. Tem fogueira? Tem um demônio específico para isso, tá, gente? Não é o tema nosso, não, mas que diz respeito à fogueira. Outros têm a ver com a bandeirinha. Então, que a gente acha que festa junina tem a ver com questões de quermesse ou coisa da igreja católica. Não. Tem coisa muito mais séria, muito mais grave nisso. Natal é a mesma coisa. Árvore de Natal, Papai Noel. Então, e aqui a forma errônea, né, de celebração da Páscoa. Então, se as igrejas elas vão abraçar essa cultura do mundo, então por que eu não vou celebrar ou vou comemorar ou fazer com que, inclusive, as crianças saibam disso e as gerações que estão crescendo, de que essas solenidades santas são do Senhor. Foi Ele que deu, né? Foi Ele que criou, dentro de um contexto, inclusive de salvação. Mas é importante a gente falar essas coisas, porque infelizmente isso tem acontecido dentro das igrejas e às vezes as críticas vêm a respeito disso, mas talvez sem um pouco de fundamento, né? Ou pelo menos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Isso aqui também vai dar polêmica. Mas é importante a gente falar. Bom, a gente não começou a falar ainda sobre a solenidade, vocês viram, nós fizemos o conceito do que é a distinção sobre solenidade e festa, do porquê do cristão conhecer e celebrar, né, em forma de memorial, e agora a gente entra numa outra pergunta, que a gente precisa desvendar antes de entrar propriamente nessa solenidade. O Shabat também é solenidade santa? Ele deve ser observado nos dias de hoje? A gente precisa primeiro entender o que é Shabat. Quando a gente vai ler, e dali a gente vê ali as traduções, vamos ler elas primeiro, e depois a gente passa a falar um pouquinho sobre o significado. Trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um Shabat, de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho. É um Shabat para Adonai, mesmo em seus lares. E aí as outras traduções. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o Shabat do descanso. Uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis nele. Isto é o Shabat do Senhor em todas as vossas habitações. Essas duas traduções aqui, elas são praticamente idênticas.
Ainda que existe aqui uma definição sobre Senhor e Adonai, mas elas são idênticas. Agora, essa aqui, existe uma palavra que é exatamente essa palavra que traz a confusão, às vezes, na cabeça do crente, que é o seguinte, e olha, essa aqui é da King James. King James não, da Almeida Corrigida. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor. E em todas as vossas habitações. Qual palavrinha que é essa? A palavrinha é o sábado. E, infelizmente, né, essa tradução aqui, por mais que às vezes a gente trate ela como fiel, né, que é a da Almeida Corrigida, mas essa expressão sábado aqui, da forma como foi ensinado para a maioria das pessoas nas igrejas e da forma como ela é interpretada, é errada. Por quê? Porque Shabat não é sábado. Shabat é descanso. Shabat nunca foi sábado. O Shabat é no sábado. Porque o Shabat semanal, né? Porque Deus está falando ali, ó, durante 6 dias vocês vão trabalhar, mas o 7º é um Shabat de descanso. Ou seja, aqui a tradução também, alguns autores falam que, você pode falar que como se fosse um feriado de descanso. Você tem o Shabat semanal, que o judeu comemora até os dias de hoje. Então aqui a gente precisa fazer essa distinção. Shabat não é sábado, Shabat é descanso. Isso é algo importante para a gente entender. Então, esse descanso, ele começa do pôr do sol da sexta-feira, às 18 horas, e termina com o pôr do sol de sábado, às 18 horas. Esse é o descanso, esse é o Shabat. E aí, o que aconteceu? Lá em março de 321, Constantino, ele era devoto, o imperador Constantino, imperador romano, tá, gente? Só para contextualizar. Ele era devoto dessa entidade aqui, Mitra, que era o Deus Sol. E aí ele decretou isso, ó. Todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do Sol. E aí, ó, esse decreto foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observância do domingo, como dia de guarda para os cristãos. E aí, ó, o próprio Catecismo Romano, né, aqui é um livro, né, editora Voz aqui, Petrópolis, página tal, reconhece a atuação da Igreja Católica nesse processo ao declarar: a Igreja de Deus, aí, né, se eu fosse colocar aqui, eu vou colocar entre aspas, porém achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Ou seja, na Bíblia, a gente nunca vai ver falar, a gente nunca vai ouvir, nunca vai ver falar que o domingo é santo, que o domingo é Shabat, que o domingo é descanso. A gente não vai ver isso. Isso foi uma alteração que foi feita ao longo da história, né, e com a participação da Igreja Católica, porque isso aqui está escrito num livro da própria Igreja Católica, tá, gente? Fiz questão de colocar só para falar assim, você tirou isso da onde? Não, tirei de um próprio livro da editora Voz, da Igreja Católica, dizendo o seguinte, que eles acharam por bem conveniente, né? Esse conveniente aqui também a gente pode questionar, para o domingo a solene celebração do sábado. Então, o que é importante a gente entender? Shabat é descanso. No texto de Levítico que a gente está lendo, que a gente tem como base que é Levítico 23, Deus está dizendo, é uma convocação sagrada. Uma santa convocação. Ou seja, é uma solenidade também, por esse ponto de vista. Mas a gente precisa entender o que aconteceu ao longo da história para que o domingo fosse inserido dentro da cultura cristã, seja da Igreja Católica, como a gente viu aqui, ou até das igrejas reformadas. Por isso que a gente tem mas hoje em dia a sociedade mudou, todo mundo trabalha no sábado, tem isso, tem aquilo. Não, não é por isso. É porque isso foi modificado. E até hoje as igrejas continuam celebrando. Nós protestantes, o pessoal fala, é o fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia, que nós conhecemos como domingo. E o outro motivo é que
os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, né? Então isso aí realmente, e por isso que eu creio que nós podemos continuar nos reunindo todo dia, porque os irmãos primitivos que guardavam o sábado, que frequentavam a sinagoga, se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão. Não porque a igreja católica mudou, mas isso foi um peso. Porque isso foi legalizado. Sim. Eles não deixaram, eles não romperam com isso. Isso permaneceu. Por mais que a intenção seja dessa forma, e aí eu mudei a tela até de propósito, exatamente pelo que você está falando, que são argumentos que as igrejas protestantes têm sobre o porquê de não guardar o sábado. Então, a primeira coisa, a lei de Cristo. Os cristãos seguem a lei de Cristo. Isso não inclui a guarda do sábado como uma obrigação. É verdade. Isso é uma verdade. Cumprimento da lei. Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. O que significa que ele cumpriu todas as exigências da lei, incluindo a guarda do sábado. Isso é verdade também. Sábado como sombra. Aí, pegando o gancho naquele texto que a gente leu anteriormente. Alguns cristãos acreditam que o sábado era uma sombra de uma realidade maior que seria cumprida por Jesus. E que esse descanso é encontrado em Cristo e não num dia específico da semana. Tá? Correto. A ressurreição de Jesus, que você acabou de falar. O domingo seria o dia da ressurreição de Jesus, o que torna um dia especial para os cristãos, marcando o início de uma nova era e a celebração da vida eterna. E o descanso em Cristo. Jesus é visto como verdadeiro descanso, não apenas do trabalho, mas também do pecado e da necessidade da lei. Todas essas justificativas aqui, que são argumentos das igrejas, de algumas igrejas, né? Estou chamando de protestante do ponto de vista da reforma, tá? De não guardar o sábado, está correto. Isso aqui não está errado. De forma alguma. Mas é importante a gente entender o contexto do porquê do domingo ter sido inserido, né? E aí, continuando, a celebração do Shabat para os cristãos ela é muito particular. Então, o apóstolo Paulo não fala da obrigatoriedade de guardar o sábado pelos cristãos, gentios que se convertiam. Então, por exemplo, era o costume dele, Paulo não deixava de fazer. Mas Paulo falava, olha, você gentio, né, vamos trazer para a nossa realidade, nós gentios nos convertemos. Antes conhecemos a Cristo, nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito Santo. A gente não tem obrigação de cumprir, de guardar sábado, ou de cumprir lei, porque por todas aquelas justificativas que nós falamos anteriormente. Mas Paulo, que era um judeu convertido, num contexto diferente, onde essa cultura já era como desarraigada ali dentro dos usos e costumes dele, ele era um zeloso, né, em relação a isso. Jesus afirmou que ele era o Senhor do sábado. Isso é muito claro. Então Jesus é realmente o descanso, né? Levando em consideração, quando a gente fala sábado aqui, a gente está falando de descanso, não é sábado, dia da semana, né? Porque senão tem gente que, mais uma vez, essa tradução, né, do Shabat como sábado, ela é errônea por isso. Porque Jesus não está falando que ele é Senhor do sábado, né? Porque senão o povo acha, não, Jesus é Senhor do sábado, do dia sábado. Não, Jesus é Senhor do sábado, ele é Senhor do descanso. Porque esse que é o significado do Shabat. Contudo, ele nunca revogou essa solenidade. O problema era que os fariseus alargavam os filactérios, ou seja, aqueles filactérios, né, que os judeus usavam no braço, né, e na testa, né, que continham lá o Shema Israel, não é isso? Shema Israel, e dava uma interpretação extensiva ao verdadeiro significado de guardar o sábado. Então aí eles criticavam, né? Eu pus alguns textos aqui, mas aí eles vinham e criticavam Jesus. Mas você cura no sábado? Aí Jesus fala, mas eu vou deixar de fazer o bem no sábado? Então eles davam uma interpretação extensiva de acordo com o que eles achavam que era o significado, oprimiam o judeu naquela época, e Jesus exatamente estava mostrando que era o contrário. Então, mas Jesus nunca revogou essa solenidade, que é uma santa convocação, que a gente mostrou lá no texto de Levítico. Então, é bem verdade que Jesus é o nosso descanso e quem nasceu de novo tem a garantia pelo Espírito Santo que estaremos com ele na eternidade. Isso é um fato. Mas a interpretação teológica também de que esse descanso ainda está por vir, porque existem ainda solenidades que ainda vão ser cumpridas. E esse descanso aqui tem a ver, não porque o Espírito Santo habita em nós, então a gente sabe que hoje Cristo habita em nós,
Isso nos dá a garantia desse descanso, né? Porque nós somos salvos e vamos estar com Ele na eternidade. Mas do ponto de vista da presença física do Senhor, aqui, regendo as nações com cetro de ferro, isso ainda não aconteceu. Então, existem ainda interpretações teológicas que vão falar assim, olha, esse descanso, por esse ponto de vista, ele ainda está por vir. O sábado, a gente precisa reforçar isso também, é um estatuto perpétuo. Todos esses textos aqui vão garantir isso. O sábado, né, o Shabat, o descanso, é um estatuto perpétuo do Senhor. Então, Jesus nunca revogou isso. E esse texto de Romanos é importante a gente falar, Romanos 14:5, por isso que eu deixei ele transcrito. Um homem considera um dia superior ao outro, ou algumas traduções, um dia especial ao outro, e o outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Que Paulo está falando. Então é o seguinte, quem vai dar paz ao seu coração, se você deve ou não guardar o sábado, é o Espírito Santo, e de acordo com o conhecimento que você tem da palavra. Agora, se você acha que guardar o sábado é necessário, faça com alegria no coração. O que a gente não pode pegar é o seguinte, bom, a gente viu que o domingo, ele é uma justificativa, a gente viu todas as justificativas para a igreja protestante não celebrar o domingo, mas que o domingo passou a ser utilizado como o dia em que a igreja se congrega, a igreja se reúne. Porém, o domingo não é santo. Então, isso é importante. Se você acha que guardar o sábado é necessário, aí você fala assim, porque pegando esse texto de Romanos, tá? Então, se você é esse homem que considera um dia superior, você acha que tem um dia que você vai guardar ele para o Senhor, então tem que ser o sábado. Entende a diferença? Não pode ser o domingo. Não estou falando que você é obrigado a guardar o sábado. Agora, se você escolher guardar, você tem que guardar o sábado. Você não pode guardar o domingo, porque o domingo, de forma alguma na Bíblia, ele é santo. Ele não é o dia do descanso. Então a gente precisa ter esse discernimento. Eu não sou obrigado com tudo aquilo que a gente colocou. Quem vai te dar essa interpretação, ou se você deve ou não deve guardar, é o seu relacionamento com o Senhor. Eu conheço várias pessoas que guardam, porque já tiveram experiências reais com o Senhor nesse sentido. Não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com ganho, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com benefícios. Tem a ver com esse é o dia que eu separei para o Senhor e quero fazê-lo com alegria no meu coração. Mas se você for escolher um dia, você tem que escolher o sábado. Não dá para você escolher o domingo, por exemplo. Ah, mas todo dia é dia do Senhor? Todo dia é dia do Senhor. Todo dia nós temos que estar em comunhão com Ele. Mas se você quer fazer isso, faça no sábado. Porque no domingo não faz sentido, porque a gente viu que, do ponto de vista bíblico, não tem respaldo para isso. Uma coisa é a igreja se reunir enquanto congregação, por vários fatores. Outra coisa é você guardar. Então eu vou dar um exemplo para vocês, antes de passar a palavra para a Cris, e fazer essa última conclusão aqui nessa parte, que também é importante falar. Eu não sei se vocês se recordam, tem um filme antigo, da década de 80, ele chama Carruagens de Fogo. Esse filme, ele tem até uma música clássica das Olimpíadas, que introduziu... Você lembra dessa música? É desse filme. O que acontece? A equipe de atletismo da Grã-Bretanha, ela se reuniu, e a Grã-Bretanha, quando ela compete nas Olimpíadas, ela não é um país só, ela é um agrupamento ali de País de Gales, Inglaterra, Escócia, não sei se tem mais um, não sei se Irlanda entra também, mas acho que esses três que eu falei primeiro eu tenho certeza. E aí tinha um rapaz, o nome dele era Eric Liddell. Ele era missionário e ele era um atleta exímio corredor. Ele corria a prova dos 200 e dos 400 metros no atletismo. Só que a prova dele, nessa Olimpíada especificamente, caía no domingo. E aí ele falou assim, não, eu não vou correr no domingo, porque é o dia do Senhor. Então eu não vou correr. E não correu. Ele correu a uma outra prova, que se eu não me engano foi só dos 400 metros, ele até ganhou,
a medalha de ouro, mas ele não correu sob o argumento de que o domingo era o dia do Senhor. Era um dia que ele separava, era um dia que era para ele santificar. E aí, eu estou pegando um gancho no que a gente está falando para mostrar o seguinte: é louvável o que ele fez do ponto de vista do coração genuíno e da obediência ao Senhor e do amor pelo Senhor e pela palavra? Sim, mas ele guardou o domingo. Isso não tem respaldo bíblico, ele guardar o domingo. Não era uma situação, não, vai ter um culto aqui, eu vou no culto no domingo. Não, ele guardou. Em contrapartida, tinha um judeu da mesma equipe, que chamava JJ Abrams, e ele era velocista, e ele corria os 100 metros rasos. E a prova dele era no sábado. E ele foi, correu, ganhou. Entendeu? Então, assim, a mesma... é como que é discrepante as duas situações. Um que era cristão, né? Não lembro se era... Acho que era presbiteriano, se eu não me engano, e ele era escocês. Ele não competiu porque ele queria guardar o domingo. O outro, que deveria, em tese, guardar o sábado, pela lei, pela Torá, não guardou. Independente de quais foram os motivos. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente precisa entender isso. Se eu tenho esse entendimento, que eu quero guardar um dia específico para o Senhor, para santificar, então eu tenho que guardar o sábado. Porque isso não foi revogado por Jesus. Isso é um estatuto perpétuo. Eu não sou obrigado? Não, eu não sou. Mas se eu quero, então que seja o sábado, não o domingo. Porque eu não tenho respaldo bíblico para isso. Então, só para a gente finalizar. E isso gera um problema que também, volta e meia, principalmente aí com os adventistas, que é, não há correlação nenhuma entre guardar o sábado e ser salvo, gente. Isso é a teologia de Ellen White. Nós somos salvos pela graça. Não tem nada a ver eu guardar o sábado e ser salvo. Pelo contrário. Então, qualquer tipo de ensinamento, né, ou teologia que venha falar isso a respeito, né, você pode refutar isso de forma veemente, né? A nossa salvação ela é pela graça, né? Eu não sou salvo porque eu deixo guardar ou não guardar um sábado. Pelo contrário. Você queria falar, Cris? E a questão do sábado, existem vários preceitos que o Senhor entregou ao povo de Israel, que a igreja civil ela tem bênção por trás, sem ter obrigatoriedade. Por exemplo, circuncisão. A igreja não tem isso como lei, mas já está provado, né, que aqueles homens que assim agem, as esposas têm determinadas doenças que não as atingem. Então, é uma bênção, né? Então, são preceitos que foram dados a Israel que são bênçãos para a igreja. Agora, na questão do sábado realmente é um privilégio para quem guarda. Não é obrigação da igreja. Mas aí, como que a igreja guarda o sábado, então? Sem todas aquele legalismo, tudo, você não pode nem apertar um botão de elevador, porque aí, ao longo dos tempos, o judeu foi acrescentando. Exato. O Senhor deu X de ordenanças e hoje em dia deve ter assim 1000 vezes X que eles foram acrescentando ao longo dos anos, né? Isso. Então, como que a igreja pode observar se decidir fazer um compromisso da pessoa exclusivamente com o Senhor? Porque existem preceitos judaicos que para o cristão guardar é o cristão com o Senhor. Sim. Então eu creio que é quando Jesus fala do grande mandamento e do segundo grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Inclusive isso está no Shema Israel. E o segundo semelhante a este e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, um médico, do exemplo do Lauro, que resolve guardar o sábado, mas ele, no sábado, precisa trabalhar. Às vezes ele vai trabalhar ali para atender uma emergência. Ele está amando o próximo. Mas o coração dele está no Senhor. Senhor, eu estou aqui, esse dia eu quero me voltar para o Senhor. Não é aquele legalismo, eu vou tentar descansar. Eu tenho tentado já há algum tempo evitar trabalho no sábado, trabalho secular. Eu não abro nem e-mail, não olho o zap, nada que esteja relacionado ao trabalho. Então eu creio que este é o segredo, talvez, para a igreja observar os dois, o primeiro mandamento e o segundo, para conseguir guardar o sábado, né? E só mais um detalhe, eu queria ler rapidinho o versículo de Isaías, porque tem uma promessa por trás da guarda do sábado para a igreja.
Isaías 56, 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem para amarem o nome do Senhor. Sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Isso aqui é maravilhoso. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Olha só que promessa maravilhosa. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, que eu saiba, os únicos estrangeiros fora da comunidade de Israel que amam o Senhor e que são chamados pelo nome do Senhor é a igreja. Então tem uma promessa lá em Isaías, para aqueles que amam o Senhor e são chamados servos do Senhor e que guardam o sábado fora da comunidade de Israel. Então, é isso. A guarda do sábado, ela implica, o principal o coração está voltado para o Senhor naquele dia. Né? Você vai dedicar a oração, você vai dedicar para aqueles que podem ao jejum, para aqueles que podem a oração, de uma forma mais intensa, com certeza, né? Mas existem situações, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que são comerciantes, cristãos, e não abrem um comércio de sexta-feira das 18 até sábado às 18, eles não abrem. Você fala, é uma opção? Perde dinheiro? Talvez não. Então, esse nível de fidelidade, é onde eu estou querendo dizer. O coração da pessoa está no Senhor e ele cumpre isso com alegria. Ele não cumpre isso como um rito, ele não cumpre isso como uma obrigação. Então, por isso que é importante. Se cada um, se eu ou você escolhermos guardar, né, um dia para o Senhor, e aí, em tese, teria que ser o sábado, né, pelo que a gente viu aqui dos textos e dessa evolução histórica, mas a gente tem que fazer com essa alegria no coração. É óbvio que, por exemplo, da mesma forma que naquela época Jesus chamou eles de hipócritas porque eles alargavam os filactérios, da mesma forma o judeu faz isso hoje. Então, por exemplo, o judeu não trabalha no comércio dele, mas ele contrata um estrangeiro para trabalhar. Contrata um árabe para trabalhar. Então, isso tudo é hipocrisia, né? Não faz o menor sentido. Então ele acha que ele está cumprindo, ele acha que ele está ali cumprindo uma solenidade do Senhor, mas ele não está fazendo isso da forma como, vamos falar assim, a finalidade da lei, né? A finalidade daquele mandamento. Então isso é muito importante. Pode falar. Só naquele texto, volta ali essa aí, a parte final é importante. Não há relação entre guardar o sábado e ser salvo. Né? Uhum. Isso é importante porque o pessoal da Adventista, ele considera o sábado como o selo. E o selo, garantia de penhor para salvação. É o Espírito Santo, claro. Então isso aí que você colocou é muito importante, porque eles consideram o guarda do sábado como selo para salvação, o que não é verdade. A verdade é como você falou. E pior, né? Há julgamento em relação aos outros cristãos por causa disso. Né? Então, se eu sou adventista e guardo, e você não guarda, eu te julgo e falo, para mim você não é salvo. Então, chega a ser esse tipo de absurdo, né? Então, por isso que a gente precisa entender, né? Então, só para recapitular, o Shabat e a solenidade, sim, é uma convocação sagrada. Isso ficou claro no texto de Levítico. A gente entendeu o que é Shabat, que não é sábado, Shabat é descanso, quando ele começa e quando ele termina, o porquê do domingo ter sido inserido, né, nesse contexto aí de transferência para a celebração do sábado, aí celebração no sentido de santificação do dia, né, não da congregação em si, e essas outras coisas que a gente falou aqui por último, né? Se você tem esse entendimento que você deve guardar, que guarde com alegria no coração e que seja o sábado, não o domingo. Né? Mas eu vou na igreja no domingo. Tudo bem, você continue na igreja no domingo. Isso não vai mudar nada. Agora, você precisa entender que se você tirar esse dia para santificar o Senhor, ele tem que ser o sábado. Se a igreja ela vê isso, né? Por exemplo, sábado é um dia, igual você falou, tem um descanso? Tem. E tem a santificação. Se a igreja escolhe, é uma opção da pessoa, é ele que tem que fazer. Ele não precisa do pastor ou do líder ou de um coordenador de células, de grupo pequeno, mandar ele fazer isso. Ele pode jejuar e orar. No domingo, se toda a igreja fizer isso no sábado, uma santificação no sábado,
Você imagina o poder de Deus manifestando no domingo Sim. na reunião Com que certeza. as igrejas já fazem, ou qualquer outro dia da semana. Então, assim, esse é um detalhe que é fundamental. Sim, é verdade. Bom, deixa eu só ver aqui nosso horário aqui. Agora a gente vai entrar propriamente nas solenidades. Só para a gente entender, eu tratei o Shabat de uma forma separada porque ele não entra, vamos falar assim, dentro das 7 solenidades que o Senhor vai fazendo a descrição para Moisés, mas ele é considerado uma solenidade santa, uma consagração. Mas porque existem essas divergências, então eu achei melhor fazer separado, né, para a gente conversar um pouco. E agora, especificamente, a gente vai começar a falar sobre essas solenidades santas. Essas solenidades, né, eu coloquei ele como festas da festa da primavera, porque são solenidades que são especificamente em 2 estações, sempre na primavera e outra no outono de Israel. Então, só para a gente fazer essa distinção. A primeira delas, e eu acho que essa aí é a mais fácil assim, para nós cristãos entendermos, é a Páscoa, né? Pessa. Está lá em Levítico 23:5, que é o nosso texto base, mas esse texto de Êxodo 12, ele é muito importante, porque esse texto aqui, ele traz assim, uma narrativa mais específica sobre a Páscoa, sobre alguns elementos que são importantes da gente entender. Aqui eu coloquei algumas questões assim só a título de conhecimento, mas o significado histórico que a gente precisa falar, né, que é a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, Pessa significa passar por cima, referindo-se ao momento que Deus passou sobre as casas dos israelitas, poupando seus primogênitos durante a 10ª praga. Então, diferentemente lá, quando a gente estava fazendo aquela distinção sobre essas comemorações que às vezes têm entrado no meio da igreja, no inglês, né, Passover é esse significado, diferentemente de Easter, que tem a ver com a deusa lá da fertilidade, né, do coelho e essas outras coisas. Então, algumas observâncias, né? No 1º e no 7º dia dessa festa, né, nenhum trabalho servil será permitido. Existe uma refeição específica, né, que é chamada Seder, que é realizada, que é a história do Êxodo, né, contada através de alimentos simbólicos. A matzá, que é o pão asmo, maror, ervas amargas, charocet, mistura doce, etc. E 4 cálices de vinho, além do cordeiro, né, em si, que é o mais importante. Durante essa festa, né, durante essa solenidade, nenhum alimento fermentado ele pode ser consumido, né, ou sequer ser encontrado na casa dos israelitas. É um verdadeiro faxinão, né, entre aspas, que o judeu faz nas casas, né? E isso simboliza a pressa da partida do Egito, né? Não houve tempo para o pão levedar, e também representa a pureza e a remoção, né, do fermento do pecado. O mais importante para a gente aqui, nesse contexto profético, eu acho que vale a pena a gente abrir nesse texto de Levítico, de Êxodo 12. Só não coloquei porque senão ia ficar muito extenso, mas para a gente ler algumas coisas. Primeiro, vocês podem abrir quem tiver a Bíblia, mas eu leio aqui para poupar vocês, para quem não tiver. Quando que essa solenidade é celebrada? Ela sempre é celebrada no 14º dia do 1º mês, que dentro do calendário judaico, né, corresponde a esse mês de Nissan. Bom a gente lembrar o seguinte: o calendário judaico, ele não segue, né, o nosso calendário, né, que é o calendário gregoriano. O calendário judaico ele tem 360 dias, então existe uma variação, né? Nunca a Páscoa ela vai dar no mesmo dia, né? Diferente de outros calendários, mas especificamente no calendário judaico, a Páscoa nunca cai no mesmo dia, né? Esses dias ela sempre alterna entre o meio de março e um pedaço de abril, mas de acordo com essa evolução aí do calendário. E o calendário judaico ele é baseado na lua, né? Ele é um calendário lunar, né? Diferentemente
do calendário gregoriano. Então, lendo no texto lá de Levítico, de Êxodo 12, o Senhor fala o seguinte: e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Então, ou seja, esse primeiro mês aqui, 14º dia do primeiro mês, que Deus está falando, é esse mês de Nissan. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Uma coisa importante nesse versículo: o 10º dia desse mês. O que significa esse 10º dia desse mês? Do ponto de vista profético, do ponto de vista daquilo que Jesus cumpriu, né, na morte, né, na crucificação dele, foi o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi exatamente no 10º dia de Nissan. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Então, esse texto é importante para a gente identificar isso. Aí eu vou pular aqui, mas vamos lá para o versículo 5. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano, e vos tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Então, ou seja, quando que a Pêssega é celebrada? Quando a Páscoa é celebrada? Sempre no 14º dia do mês. É onde o cordeiro vai ser morto, no final da tarde. Da mesma forma que Jesus foi crucificado, no 14º dia de Nissan, no fim da tarde, no crepúsculo. Quer dizer, crepúsculo não, né? Na hora 9ª, né? Que foi de meio-dia a 12. Mas eu falo assim, antes das 18, né? De 3 da tarde aproximadamente. Entre 12... as trevas começaram a partir de meio-dia, mas a morte mesmo foi às 3 da tarde. Então, por que é importante a gente, dentro desse texto, identificar que esse 14º dia aqui, que foi o dia da crucificação de Jesus, entra uma outra parte polêmica, que antes do intervalo nosso aqui vale a pena a gente conversar, além da questão do Shabat que a gente conversou, mas está ligado intimamente aqui, Jesus morreu numa quarta ou Jesus morreu numa sexta-feira? Esse é uma questão que vira e mexe, volta e meia, todo mundo comenta. E aí, a gente precisa entender o seguinte: como a gente estava falando, o Shabat é descanso, o Shabat é um feriado. Tem o Shabat semanal, que é aquele que a gente leu, trabalha 6 dias, no 7º dia, descanso. Esse é o Shabat semanal. Mas existe o Shabat que é feriado. Então, o dia de Pêssega, que é celebrado, é feriado. O primeiro dia depois de Pêssega é feriado, é Shabat. Então, não tem como, na contagem dos 3 dias e 3 noites que Jesus ficou no seio da terra, cumprindo o sinal de Jonas, de Jesus ter morrido na sexta-feira. A conta não bate. Porque como que Jesus morreu na sexta? Aí das 18, que a gente está considerando o calendário judaico, né, gente? Então, se Jesus morreu numa sexta-feira, se Jesus tivesse morrido numa sexta, às 18 horas, até às 18 do dia seguinte, de sábado, seria um dia, de sábado às 18 até às 18 do domingo seria o segundo dia, então Jesus não teria ficado os 3 dias, se daria na segunda-feira. Então essa conta, ela não bate. Então por isso que Jesus, na verdade, esse dia 14, né, esse 14º dia do mês de Nissan, ele caiu naquele momento, no ano que Jesus morreu, numa quarta-feira. Que aí a gente faz essa contagem do jeito correto. Então, e é bom a gente lembrar, por que Jesus ceiou com os discípulos na terça? Porque Jesus sabia. Se vai lá em João 13, versículo 1 vai falar, ele ceiou por quê? Porque ele sabia que já era chegada a sua hora. E que ele já ia, como dizia, ser morto e ia ser entregado nas mãos dos romanos. Então, Jesus ele antecipa a ceia, né, da Páscoa com os discípulos. Ele ceia
na terça-feira. Então, no fim daquela noite, Jesus vai para o Getsêmani, ora, vem Judas com as 30 moedas, com os soldados, leva Jesus. Jesus é levado a Caifás, é interrogado. Eles vão levar Jesus para Pilatos, mas eles para o pretoriano, né? Mas eles não entram porque a Bíblia mesmo fala que eles não queriam se contaminar porque eles não queriam deixar de tomar a ceia da Páscoa. Então, exatamente por isso. Então, naquele dia, né, que começaria de 18 horas da quarta-feira para 18 horas da quinta, é que seria celebrado. Então, fazendo essa conta, né, para que Jesus realmente tivesse ressuscitado no dia, logo depois, a Páscoa, né, no terceiro dia, cumprido o sinal de Jonas, ele teria que ter realmente falecido, né, crucificado na quarta-feira. Então, fazendo toda essa contagem, e isso é uma coisa que às vezes a gente também se perde, porque a gente fica preso no calendário gregoriano, né, e nessas questões ligadas à própria Igreja Católica, dentro desse simbolismo daquilo que eles colocaram, né, do porquê, né, de colocar que sexta-feira, né, não existe sexta-feira santa, né, na verdade, o dia santo, né, essa expressão, na verdade, ela foi criada, mas na verdade Jesus não morreu na sexta. Então é só para a gente entender. E esse simbolismo profético dessa solenidade é o sacrifício, né, a crucificação do Messias. E aí esses textos aqui, esse texto de João 1:29 é aquele quando João Batista está batizando, Jesus chega e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Esse de 1 Coríntios 5:7, Paulo está dizendo, né, que Cristo se fez, vamos dizer, ele é a nossa Páscoa, né? Ele é o Cordeiro, né? E ele é a nossa Páscoa. E esse de Pedro também fala algo semelhante. Então, essa solenidade aqui, para a gente, ela faz mais sentido porque é algo que a gente celebra nas igrejas, ainda que de uma forma equivocada em relação a algumas coisas, né? Mas a gente precisa entender o significado desse 14º dia, a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, que foi no 10º dia de Nissan, e que Jesus morreu numa quarta-feira, ele não morreu numa sexta, porque senão ele não conseguiria cumprir esse sinal de Jonas, né, de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eu acho que está na hora do intervalo. Vamos dar essa pausa aí antes de passar para a próxima.